E aí você olha em volta e você pensa, fudeu, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não desenho bem, eu não sou engraçado, eu não escrevo direito, eu não sou um gênio da matemática, eu não sei jogar futebol. E aí começa a bater aquele desespero, porra, eu não sou bom em nada, eu não sou bom em nada, o que que eu faço, o que que eu faço da minha vida? Então, vamos lá, se você tá se sentindo assim, cara, tá com esse pensamento, com esse sentimento, ou você conhece alguém que tá aí, se liga aqui nesse vídeo e fica com a gente que a gente vai bater um papo sobre isso aí nos próximos minutos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto do universo das escolhas de carreira. Bom, você que tá aí com 15, 16, 17 anos, tá naquela fase ou próximo da fase de escolher a faculdade que você tem que fazer, de preencher lá no papel aquela carreira que você vai seguir para sua vida toda, que não dá para mudar, enfim, né? Você tá nessa fase e aí de repente você para e pensa: porra, mas eu não sou bom em nada. Então vamos lá, olha só. Imagina que você tá lá quietinha na tua sala, de repente você olha em volta e você tem aquele amigo que, sei lá, que canta bem, a amiga que dança muito bem, o cara que desenha como ninguém, um gênio da matemática, ou um cara que escreve muito bem, ele é bom em produzir texto, ele é bom, sei lá, em interpretação. Você tem o cara, o engraçadinho da sala, aquele que todo mundo diz que ele vai ser comediante. Tem o jogador de futebol. E aí você olha em volta e você pensa, fudeu, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não desenho bem, eu não sou engraçado, eu não escrevo direito, eu não sou um gênio da matemática, eu não sei jogar futebol. E aí começa a bater aquele desespero, porra, eu não sou bom em nada, eu não sou bom em nada, o que que eu faço, o que que eu faço da minha vida? Então, vamos lá, se você tá se sentindo assim, cara, tá com esse pensamento, com esse sentimento, ou você conhece alguém que tá aí, se liga aqui nesse vídeo e fica com a gente que a gente vai bater um papo sobre isso aí nos próximos minutos. Bom, pra você que tá aí pensando que você não sabe fazer porra nenhuma, eu vou conversar uma ideia aqui que eu tenho com vocês. É um princípio que eu chamo do princípio do sábado à noite sem nada pra fazer. E o que que é o sábado à noite sem nada pra fazer? Você tá lá sábado à noite e aí você não tem nenhuma festa pra ir, seus amigos não moram perto de você, você começa a puxar papo lá no WhatsApp, mas um tá numa festa de família, o outro, sei lá, viajou, enfim. Você tá naquele momento ali de que você não tá tendo contato ali com teus amigos, tá meio em casa, sem nada pra fazer, às vezes bate aquela bad, aí tu começa a pensar sobre um monte de coisa aleatória, tipo, sei lá, algum jogo de videogame que você quer comprar, alguma partida de algum jogo que você quer ver, enfim, até chegar de repente aí na tua faculdade, você pensar alguma coisa tipo, pô, eu vou ter que escolher e agora, né? E aí você começa a refletir sobre essa questão da escolha e você achar que você não está sendo bom em nada e que você não vai conseguir desenvolver nada. Tem várias coisas pra gente conversar sobre esse assunto, tá? Antes de mais nada, tem 3 coisas importantes que eu vou dizer pra você. A primeira é calma, tá? Calma, isso é só um momento e ele vai passar, tá? E assim, não precisa se preocupar, por exemplo, se você tem aquele amigo que, sei lá, que desenha muito bem, que você acha assim, tipo, pô, cara, esse cara já tem o dom dele aí, pô, ele vai se dar bem na vida com isso, tipo, ele não tá nem preocupado com o que ele precisa saber porque ele faz bem, porque já tá aí, tá na cara, o cara desenha muito, é um monstro e tal, né? Gente, olha só, vocês não podem ficar usando uma pessoa assim como referencial, porque de repente, tá, não tô dizendo que é o caso, mas de repente, pode ser que aquela pessoa realmente, tipo, o dom dela é pra desenho, ela desenha como ninguém, mas pode ser que ela praticamente não tenha mais nenhuma outra habilidade muito em alta. Como assim, ó? Tá, quer dizer que pode ser que o lado social dela seja baixo, pode ser que ela não tenha espírito empreendedor, pode ser que ela não seja uma pessoa muito comprometida, enfim, as habilidades dela não são tão em alta.
E você aí, que às vezes está achando que, pô, que não sabe fazer nada, pode ser que você tenha muitas habilidades em alta, só que você ainda não se tocou disso, tá? Você ainda não descobriu isso, talvez porque você não saiba como descobrir isso, mas pode ser que você tenha muito mais habilidades em alta do que esse teu amigo que desenha muito bem, por exemplo. Então, como eu falei, calma. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é isso. Não vai ficar aí afobado achando que aquele teu colega que tem algum dom em especial, que ele tá anos-luz à tua frente, só porque você tá um pouco perdido. Não é assim. A segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é: para de se comparar, tá? A gente tem essa mania feia de querer se comparar com os outros. E pior, que parece que o nosso cérebro faz pra trollar a gente, faz de sacanagem, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente sempre compara, a gente se compara, né? Num aspecto que a gente é ruim e que a outra pessoa é muito boa. Tipo, sei lá, o teu amigo aí que desenha pra cacete e tu é um bosta, você não consegue nem desenhar o boneco de palitinha, sabe? Então a gente tem essa mania. Ou tipo, eu tenho um amigo que canta muito bem e eu, pô, desafino pra cacete, não canto nem no chuveiro. Ou tem um amigo que dança muito bem e tu não dança nada. Enfim, a gente tem esse péssimo hábito não só de se comparar, mas a gente acaba comparando pelo referencial externo, ou seja, você olha aquela pessoa, você olha a habilidade dela e quer se comparar com ela, tá? Quando na verdade as coisas não devem ser assim, né? A gente já teve até um outro vídeo falando sobre isso. Quando você escolhe a carreira, você não pode olhar a carreira e querer se moldar a ela. Você tem que olhar para você, para as suas habilidades e pegar a carreira que é voltada para as suas habilidades. Então nessa questão da comparação, se tivesse que ser feita uma comparação, né, eu particularmente não gosto muito disso, mas se tivesse que ser feita uma comparação, é tipo eu dizer pra você, ó, você não pode comparar banana com laranja, são frutas diferentes, tem que comparar laranja com laranja. Então você teria que pegar uma habilidade que em você é bem trabalhada, com uma outra pessoa que também tem aquela habilidade bem trabalhada, que pode ser um amigo teu ou não, tá? Mas o principal, gente, é você tentar não se comparar de maneira geral, mas nunca se comparar assim a uma pessoa que tem algum talento, alguma aptidão, que faz alguma coisa muito bem, e você querer se comparar a ela naquilo que ela faz bem, tá? Isso aí pode ser bem ruim, às vezes pode gerar um sentimento ruim, sabe? Bater aquela bad. Eu acho que é um negócio que vocês nunca devem fazer. A terceira coisa que eu tenho a dizer pra vocês sobre esse assunto é: vocês já ouviram um ditado que diz a grama do vizinho sempre é mais verde? É isso aí, a gente tende a valorizar muito o trabalho do outro. Vou te dar até um exemplo bobo, tá? Imagina que veio, sei lá, veio um amigo jantar na tua casa. Aí de repente tu olha o teu prato de comida e olha o dele, e o dele parece mais atrativo ou mais atraente que o seu. A gente tem isso, né? O ser humano de maneira geral tem isso, por isso tem essa coisa de a grama do vizinho é sempre mais verde. Então vamos parar de supervalorizar o trabalho ou o dom ou a habilidade daquele amiguinho e valorizar mais o nosso. Talvez você esteja pensando assim, pô, legal, ó, eu ouvi o que você disse, mas eu não entendi, eu não consegui associar ao universo real. Então eu vou explicar para vocês. Imagina que você é do tipo, sei lá, que gosta de jogar futebol, por exemplo, tá? Ou qualquer outro esporte, tá? Não precisa ser necessariamente futebol. Você é desse mundo dos esportes. E aí, de repente, tem lá na tua sala aquele maluquinho que é super geek, jogador, que curte muito essa coisa dos jogos online, que tem um monte de jogo e que normalmente joga todos muito bem. E aí você, de repente, começa a pensar assim, pô, esse negócio aí de esporte, né, que é o esporte eletrônico, pô, tá super em alta hoje em dia, esse negócio tá crescendo sem parar. Pô, esse moleque aí, cara, ela joga benzão. Esse moleque aí já tá com a vida ganha. Só ele investir nesse lado aí que ele ganha. Ou seja, você tá super valorizando a escolha dele, ou a habilidade dele, ou a área que ele pode atuar, porque pode ser que ele seja um excelente jogador, mas ele não queira trabalhar com aquilo. Ele não queira aquilo para a vida dele profissional. Ele pode gostar daquilo como hobby e não necessariamente ser o trabalho dele, ok? Então você estaria errando duas vezes. Mas isso é muito importante. Vamos parar de supervalorizar ou superestimar a área que as outras pessoas têm ou atuam ou têm uma certa habilidade e diminuir as tuas, tá?
cada um vai ter suas chances de sucesso ou de conseguir alguma coisa ou não dentro da área que atua, com as habilidades que você tem, com os interesses que você tem, com a personalidade que você tem e até mesmo com o tipo de inteligência que você tem, tá bom? Então, como eu falei, ó, vamos parar de supervalorizar a área do amiguinho e passar a valorizar mais a tua. E aí você tá assistindo esse vídeo e pode estar pensando assim: porra, legal, Otto, pô, acho que o que você falou faz sentido, gostei, achei bacana, mas beleza, e aí? Como é que eu resolvo isso? Então faz o seguinte, pega um papel e uma caneta, ou anota no computador, ou pega um arquivo de texto no teu celular e anota aí o que eu vou te falar pra te dar um norte aí, de repente, uma dica que vai te ajudar, beleza? Vamos lá. Nesse papel aí, se for papel, você vai fazer algumas linhas na vertical, de maneira que ele fique com 7 colunas, tá? Se for virtual, um bloco de texto aí, vê da melhor maneira que você acha que pode editar o arquivo, para que você fique aí com 7 colunas, tá bom? E eu vou te dizer o que você vai escrever no topo de cada um. Na primeira, você vai escrever coisas que eu gosto de fazer. Na segunda, coisas que eu sou bom. Na terceira, meus defeitos. Na quarta, minhas qualidades. Na quinta, meus valores. Valores, tá, gente? Assim, tipo justiça, integridade, valores. Os valores que você tem, que você acha importante. E na sétima e última coluna, você vai escrever coisas que eu gosto de fazer, mas não sou tão bom e acho que posso melhorar. Então, galera, depois que você terminar de preencher isso aí, isso vai, de repente, te dar um norte. Você vai poder cruzar as informações de coisas que você gosta de fazer, que você tem interesse, ou que você gosta de fazer, mas você não faz tão bem e pode aprender a fazer melhor se dedicar mais, tá? Aí você junta isso com as tuas qualidades e os teus defeitos, vê aí quais qualidades que você tem que podem contribuir para aquela carreira, quais defeitos que você tem que podem contribuir para aquela carreira, se os teus valores estão de acordo com aquela carreira que você tem em mente. Então isso aí já pode começar a te dar um norte para você fazer uma escolha legal, bacana, baseado em você, né? E não numa opinião externa, ou enfim, qualquer outro fator que não seja você, teus interesses, a tua habilidade, seu gostar, enfim, você. Uma outra coisa importante que eu tenho a dizer para vocês vamos botar assim numa frase: não fica esperando o barco chegar. Como assim, Otto? O que você quer dizer com não fica esperando o barco chegar? Cara, se você tem alguma coisa que te desperta interesse, não espera vir, sei lá, tipo, algum conhecimento do céu ou alguma coisa assim. Busca sobre aquilo, corre atrás, sabe? Tipo, sei lá, eu tenho vontade de aprender a desenhar. Você entra no YouTube, acessa a internet, vai ver vídeos sobre aquilo, procura se tem algum curso gratuito ou apresentação gratuita, vê o que você pode começar a fazer, ou aprender sobre aquilo, sabe? Tipo, cara, corre atrás, sabe? Não fica esperando o barco passar lá, o ônibus passar no teu ponto. Corre atrás daquilo que você tem interesse. Até porque, de repente, você tem interesse numa coisa que você pode ser bom, mas você ainda não sabe que é bom, porque você nunca experimentou aquilo. Então, quando você começar a estimular, quando você começar a pesquisar, quando você começar a correr atrás, no caso de desenho, quando você começar a desenhar, quando você aprender alguma técnica e começar a desenhar, de repente você pode descobrir que você é bom em desenho. E isso, claro, se aplica a várias outras coisas. Quando você começar a estudar sobre aquilo, quando você começar a adquirir aquele conhecimento, você pode descobrir que de repente você é muito melhor naquilo que você esperava, ou simplesmente que você é bom em alguma coisa que você nunca diria que você é bom. Então essa parte de você ter essa iniciativa, essa proatividade, como a gente diz, de ir lá, correr atrás e fazer e aprender, se virar, cara, isso é muito importante. Isso aí pode abrir portas novas, trazer ideias novas para você que você nem imaginava. Bom, gente, antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero trazer algumas frases aqui e a gente vai bater um papo sobre essas frases, esclarecer cada uma, conversar, tá? E eu queria pedir para vocês, né, você já tá assistindo esse vídeo até aqui, então, cara, escuta essas frases e, tipo, não escuta só com o ouvido, como eu costumo dizer, escuta com o coração, leva aquilo pro coração, reflete sobre isso aí,
porque de repente alguma dessas frases que a gente vai conversar, alguma das ideias que a gente deu no vídeo hoje, isso pode mudar a tua visão ou a maneira com que você está vendo as coisas, não só sobre escolha de carreira, mas algum ponto em especial da tua vida, tá? Então escuta com o coração e vamos lá. A primeira frase que eu tenho para dizer para vocês é: se isso é fácil para você, pode representar um caminho. E o que eu quero dizer com essa frase? Bom, gente, é o seguinte, se você está pegando alguma coisa aí, pode ser alguma coisa nova ou alguma coisa que você já tem em prática. O fato é, se aquilo é fácil para você ou se aquilo sai de maneira natural, por exemplo, alguma matéria na escola, sei lá, física, por exemplo, você vai ter alguns alunos, que um deles pode ser você, em que tem uma facilidade maior para aprender física, para associar as fórmulas dentro das questões. Então, esse é o ponto. Se isso é fácil para você, ou se o aprendizado é mais natural para você, isso pode representar um bom caminho. Pode ser que, de repente, a tua arte venha daí ou de alguma outra carreira relacionada àquela tua facilidade, tá? Você, por exemplo, ser bom em matemática não quer dizer necessariamente que você vai fazer faculdade de matemática, mas isso pode representar um caminho e você tem que estar aí de olhos atentos para isso. E claro, gente, que eu não estou falando só de matérias escolares, eu estou falando de qualquer outra coisa. Além de algumas habilidades que a gente já falou, tipo desenhar, cantar, dançar. Às vezes você tem muita facilidade, por exemplo, para mexer com computadores, com software. Você é aquele tipo que vai fuçando e descobre aprender, olha. E você descobre como é que funcionam todos os recursos, você aprende a mexer no software sozinho, sabe? Tipo, às vezes até sem assistir tutorial nenhum. Existem pessoas que têm essa coisa mais aí do autodidata, que principalmente com tecnologia, que às vezes tem mais paciência, que vai sentando e fuçando, sabe? Então, quando eu digo dessa facilidade de aprendizado, não pensa só nas matérias escolares não, tá? Isso pode acontecer com qualquer outra coisa. E aí, nessa coisa aí, né, seja lá o que for, que você nota que você tem uma certa facilidade ou que o aprendizado para você naquele caminho é natural, isso aí pode estar te indicando um bom caminho. Próxima frase. Se você quer se aperfeiçoar em alguma habilidade, considere uma mudança na sua vida. Como assim, Otto? O que você está querendo dizer com isso? Vamos dizer que você, por exemplo, queira, sei lá, correr uma maratona, tá? Você pensa aí, cara, daqui a, sei lá, 10 meses eu quero correr uma maratona de 10 quilômetros. Uma prova bastante desafiadora, principalmente se você é uma pessoa aí um pouco sedentária, tá sempre no celular, não faz atividade física, isso pode ser bastante desafiador. O fato é que se você tem um objetivo como esse, tá? Por exemplo, no caso da maratona, se você quer correr essa maratona, não adianta você pensar só no dia da maratona, né? Você tem que fazer vários treinos antes. Isso é óbvio, tipo, porra, ó, você tá falando um negócio óbvio. Vou eu lá tentar correr 10 km, eu vou morrer no meio do caminho, antes do primeiro quilômetro, eu aqui sedentário vou cair morto, né? Isso é uma coisa óbvia. O que eu quero te dizer é que quando você tá querendo se aperfeiçoar em alguma coisa, ou treinar alguma coisa, alguma habilidade, ou enfim, você não pode considerar só o fim, né? Você não pode só, tipo, considerar os treinos para correr naquele dia. O interessante é que você considere uma mudança de vida. Como assim uma mudança de vida, Otto? Nesse caso específico da maratona, tá? É interessante que além dos treinos, cara, você se preocupe com uma alimentação melhor. Tipo, se você é do tipo que curte comer salgadinho e tomar açaí, é legal que você de repente mude seus hábitos alimentares. Não que você vá deixar de fazer aquilo, mas você vai fazer com uma frequência menor. Se, por exemplo, você pensa assim, pô, cara, eu sou do tipo que se eu puder eu tomo açaí como salgadinho todo dia. Aquela coxinha, um pastel, enfim, ou cachorro quente. Você vai ter que diminuir a frequência com que você faz isso, tipo, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não sei. E você vai precisar, assim, se sacrificar, né? Mudar seus hábitos alimentares. Não é só alimentação, você vai precisar, de repente, criar um hábito novo de sono, sei lá. Se você gosta de dormir tarde, você, de repente, vai precisar dormir mais cedo para descansar mais tempo, para você estar mais bem disposto. Então,
o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que assim, se você quer de repente aprender alguma coisa nova ou melhorar alguma habilidade que você já tenha, mas você acha que não tem tão bem, não adianta você pensar só naquele pontinho especial. Tem várias outras coisas que andam junto daquilo que você deve considerar mudar, tá? Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que eu tenho problema com horário. Eu geralmente atraso. Podem ter outras coisas aí que estão influenciando. Tipo assim, se você é uma pessoa mega desorganizada, sei lá, na hora de sair você perde as coisas, demora para se arrumar, esquece alguma coisa e tem que voltar em casa, tipo, esqueci minha carteira, vou ter que voltar. Meu telefone não está completamente carregado. Se você não é uma pessoa organizada, pelo menos nesses aspectos, né, nessas coisas que eu falei, isso aí vai influenciar em você chegar atrasado nos locais, né? Essa questão da pontualidade está relacionada às vezes com você acordar mais cedo, deixar, sei lá, se você tem uma tarefa para fazer de manhã, às vezes você tem que deixar tudo preparado na noite anterior. Eu, pelo menos, Otto, toda vez que eu tinha alguma coisa para fazer muito cedo e eu pensava assim, amanhã eu acordo um pouquinho antes e faço. Cara, sempre dava merda. Sempre dava merda. E aí eu comecei a fazer as coisas na noite anterior. Às vezes eu ia dormir mais tarde, sei lá, tem que acordar às 6. Eu ia dormir às 2, mas ia dormir com tudo pronto. Mesmo que eu levantasse, tipo, mega cansado, tipo, babando, sei lá, cheio de sono, era só eu botar a mochila nas costas e sair, porque já estava tudo pronto. Tem gente que não se dá muito bem com isso, mas isso aí é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, né? Eu não posso dizer para você o que é melhor, eu posso te dizer o que foi melhor para mim. E para mim funcionou isso. Eu, Otto, prefiro deixar tudo preparado antes. Voltando aqui ao ponto principal, o fato é que, por exemplo, nesse caso da pontualidade, né, a tua organização pode influenciar. E o que eu quero dizer com isso? Que se você, de novo, se você quer se preparar para alguma coisa, para ser mais habilidoso em alguma tarefa, ou melhorar alguma competência sua, alguma característica, alguma habilidade sua, enfim, você tem que olhar outras coisas que contribuem para aquilo, tá? Em alguns aspectos, com algumas tarefas é mais fácil, né? Tipo a questão aí da maratona, é mais fácil você pensar que você tem que estar em forma, aí você associa a comida, a alimentação, né? Tem associações que são mais fáceis e associação que não, algumas que não são tão fáceis, né? Essa questão da pontualidade, você pode não pensar na tua organização, por exemplo, né? Você pode se achar de repente um pouco bagunceiro, mas você pode não associar as duas coisas. Tem algumas habilidades, enfim, que são mais difíceis de ser associadas. Mas o fato é que quando, como eu falei na frase, né? Se você quer melhorar em alguma habilidade, considere uma mudança na sua vida. Ou seja, você vai ter que mudar aspectos ligados àquela habilidade ou àquele ponto que você quer trabalhar mais. Próxima frase, que é a terceira frase. Se você está aprendendo alguma coisa nova e empacou, junte duas coisas, conhecimento e coração. E aí, o que eu quero dizer com essa coisa do conhecimento e coração? O CC, né? Conhecimento e coração. O que eu quero dizer com essa questão? É o seguinte, vamos dizer que você resolveu aprender a tocar violão, ok? Aí você aprendeu a primeira música, aprendeu os primeiros acordes, a coisa tá indo bem, né? E aí, de repente, sei lá, você vê um vídeo ou teu professor te passa uma música, fala assim, essa música aqui você vai treinar lá sozinho, né? Pra me trazer na próxima aula. E aí você, cara, tá empacado, você não consegue achar as notas certas, você não consegue achar os acordes corretos. Então, aí é que entra a história do conhecimento do coração. Como assim? O conhecimento é você pesquisar, você adquirir conhecimento, no sentido literal da palavra, né? Vamos dizer que se você estivesse aprendendo sozinho, Otto, mas eu já estava assistindo vídeo. Cara, assiste outros. Sei lá, se você está assistindo um professor explicando como toca aquela música, quais são os acordes, procura outros professores que vão te explicar de maneira diferente do primeiro, para ver se realmente é você que empacaria mesmo, é uma dificuldade tua, ou se alguém com uma outra maneira de explicar, uma outra maneira de falar, uma outra abordagem, a pessoa consegue te ensinar aquilo. Isso é muito comum, tá, gente? Cada pessoa aí aprende de maneiras diferentes. Então, você ouvir a mesma matéria de professores diferentes pode te fazer entender aquilo ou não. Depende da maneira como o cara está se comunicando.
Bom, essa é a parte do conhecimento. E a do coração? A do coração, gente, que é difícil explicar isso, é uma questão de sentir. Mas às vezes você percebe que aquilo não é pra você. E eu não tô falando quando você tá assim, você tá na bad, tipo, tu acha que tudo você faz mal, não é isso. Às vezes você, quando tá fazendo aquilo, você pensa, cara, isso aqui é até legal, mas não é pra mim. Ou pode acontecer o contrário. Você tá empacado, você não tá conseguindo fazer as coisas, mas você pensa, cara, mas é isso aqui, sabe? Tipo, eu sinto que eu gosto disso, eu vou conseguir, né? Ao passo que também não pode ser uma teimosia. É difícil a gente achar um equilíbrio entre as coisas. Mas é interessante que você tente se ouvir, que você escute seu coração com relação àquilo. Se você tá empacado em alguma coisa, ou seja, você tá tentando avançar um nível, né? E não tá conseguindo fazer aquilo sozinho, busca conhecimento e tenta escutar o teu coração com relação àquilo que você tá fazendo. Próxima frase, quarta frase. Cara, se alguém chega pra você e diz que você não é bom naquilo, reflete, pede uma segunda, uma terceira e às vezes até uma quarta opinião. Bom, essa frase não precisa muito ser explicada, né? Mas o que a gente pode deduzir? O que a gente pode conversar sobre isso? Infelizmente, né? Tem algumas pessoas que às vezes a pessoa não tá num dia legal, sabe? E ela, às vezes, sei lá, quer botar alguém pra baixo pra às vezes se sentir melhor. Às vezes acontece isso. Tem pessoas que, quando elas colocam alguém pra baixo, joga elas pra cima. Ou elas se sentem melhor, né? Cara, acontece. Então, assim, se alguém chegar pra você, sei lá, nesse exemplo do violão que a gente falou, e falar assim, porra, velho, tu toca muito mal, desiste disso aí, tu nunca vai, sabe, aprender. Cara, não se baseia só na opinião dessa pessoa, tá? Aí você pode pensar assim, porra, Otto, mas o meu coração tá me indicando que eu não devo fazer isso aqui. Ainda vem alguém e fala que eu toco muito mal? Procura outras pessoas. Procura alguém que tenha conhecimento técnico, tipo um professor, e pede ajuda pra ele. Pô, cara, dá uma olhada aqui, ó. Tu acha que eu não nasci pra isso mesmo e tal? Me dá uma dica. Eu, por exemplo, Otto, não nasci muito pra tocar instrumento. Eu já tentei até conseguir alguma coisa, mas eu não tenho muita inteligência musical, não dava muito certo. Eu sei que eu não nasci pra isso. Mas é legal você pegar uma segunda, uma terceira opinião, como eu disse, tipo, você pode procurar pessoas que você conhece que não são muito amigos, porque às vezes você pode ficar pensando assim, meu amigo vai querer, dizer que tá legal só pra me agradar, né? Se bem que eu não sei vocês, mas eu, Otto, os meus amigos, se eu fizer um negócio ruim, eles viram e falam, cara, isso aí tá uma merda, faz de novo. Então, assim, cada um, né, já conhece ali mais ou menos seus amigos. Mas é legal você procurar de repente outras opiniões de alguém que tem um conhecimento daquilo, no caso do violão, um professor, ou de repente alguém que você conhece aí, sei lá, tua família, alguém da tua família, um amigo dos teus pais, alguém que você conhece que toque violão e um dia você senta lá e pede uma dica pro cara, ou tu chega e fala assim, eu tava tentando fazer esse acorde aqui, não consigo e tal, enfim, você vai puxando um papinho assim de leve, né? Mesmo que você seja tímido, aí você descobre como puxar um papinho um dia com alguém e aí você coleta outras opiniões antes de você resolver decidir parar aquilo, vamos dizer assim, né? Para você, como eu disse, você não ser contaminado por alguém que chegou e te deu uma opinião ruim. Nunca vai nessa de tipo, você é muito ruim nisso, aí você vai lá e para. Como eu falei, coleta outras opiniões, escuta outras pessoas, tenta aquilo de novo, principalmente se o teu coração te manda fazer isso. E aí depois, baseado na opinião de outras pessoas, você resolve parar ou não, tá? E é claro que você pode estar pensando, Otto, legal, eu pedi a opinião de, sei lá, 8 pessoas, todo mundo falou que eu sou ruim naquilo, até o professor falou que eu não levo jeito para aquilo. Aí você vai ter 2 caminhos pela frente. Você pode tentar pensar, beleza, cara, eu posso não ser bom nisso, mas eu gosto muito de fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui e foda-se, é isso, eu vou fazer, eu vou aprender a fazer, ou eu posso não ser o melhor, mas tipo, cara, isso me faz muito bem, e você vai fazer aquilo, tá? Pode ser que de repente você não vá trabalhar com aquilo, mas pode ser um hobby, uma segunda atividade na tua vida, tá bom? Ou você pode dali chegar à conclusão que tipo, tá bom, 8 pessoas me disseram que eu não sou bom nisso, eu acho que eu vou começar a acreditar e aí você resolve trocar aquela atividade por outra, né?
que de repente você se saia melhor. Próxima frase, quinta frase. Cara, essa é um pouco mais profunda, tá bom? Vamos lá. A frase é a seguinte: para, reflete, pensa sei lá, nas últimas semanas, a maior parte dos sentimentos que você teve. Se eles estão ligados à vergonha, ou medo, ou os dois juntos, você pode estar num caminho não tão legal, tá? É normal que quando a gente tá nessa fase de escolha de carreira, tipo, você não conhece tantas coisas, você não trabalhou em tantos lugares, às vezes você nunca trabalhou, então isso dá uma pontinha de medo, né? Tipo, porra, é uma puta responsabilidade você ter que escolher a carreira que você vai seguir pra vida toda, ter que escolher faculdade, pressão da família, dos amigos. Tu olha na sala, todo mundo já escolheu, todo mundo parece que já escolheu e só você tá ficando pra trás, enfim. E aí, se isso tá te gerando muito medo ou muita vergonha e você não tá conseguindo nem conversar sobre o assunto, sabe quando a gente fala um negócio que já incomoda, você quer mudar o assunto logo? Se isso está tirando esses sentimentos, cara, isso não é uma coisa boa. Pode ser que você de repente esteja precisando de ajuda, às vezes não necessariamente ajuda profissional, tipo um psicólogo e tal. Às vezes você tem que botar pra fora, você tem que conversar sobre aquilo, talvez com a tua família, talvez com teus amigos. Quando a gente externa, quando a gente fala, quando a gente verbaliza, quando a gente conversa com alguém, as coisas se tornam diferentes, né? Você troca experiências com outra pessoa, você vai passar a tua visão, ela vai te passar dela, e isso acaba iluminando a gente. O fato é que se você tá, toda vez que você pensa nessa escolha de carreira, de faculdade, enfim, você tá com esses sentimentos ruins, isso pode não ser um bom caminho, pode não ser um negócio legal, e aí tá na hora de você rever algumas coisas e como a gente diz, girar o leme, né? Mudar a trajetória do barco. Para finalizar esse vídeo, eu vou contar uma mini historinha para vocês, né? Eu sempre digo que, tipo, tudo comigo é senta que lá vem história, mas essa é bem pequena. Vamos lá. Haviam dois homens em lados opostos de uma estrada, tá? E eles vinham andando de certa maneira que eles, em algum momento, eles iam se encontrar. E cada um desses dois homens carregava um pão. E aí, quando eles se cruzaram na estrada, eles conversaram, interagiram, um gostou das ideias do outro, e aí eles trocaram duas coisas. Eles trocaram o pão e trocaram uma ideia, ok? Então, quando cada um foi embora, assim como quando eles chegaram, cada um saiu com um pão na mão. Porém, cada um saiu com duas ideias. Então, por que eu estou falando isso? Baseado nessa nosso último papo, né? Nessas frases que a gente falou, em todo o conteúdo do vídeo de hoje, é muito importante você não trocar pão com as pessoas e sim trocar ideias. E aí você pode estar pensando, porra, mas como assim trocar pão? Beleza, eu entendi na tua historinha, mas não entendi na vida real. Imagina que o seu pão é alguma coisa que você tem ou que você sabe fazer, então alguma habilidade sua, sei lá, tipo, você desenha bem, por exemplo. Você não pode querer trocar essa habilidade com outra pessoa, né? Vamos dizer que você troca isso por jogar futebol. Beleza, você deixou de desenhar bem e passou a jogar futebol bem, e a pessoa deixou de jogar futebol bem e passou a desenhar bem, certo? Certo, vocês trocaram habilidade. Mas se vocês trocarem experiência, se vocês trocarem conhecimento, se vocês trocarem ideias, você vai continuar com a tua habilidade, ele vai continuar com a dele, porém você vai ter a ideia que você tinha antes, mais a ideia que o cara te deu. Então, gente, é isso. Ao invés de você querer trocar, às vezes, de habilidade porque você acha que a tua é ruim, ou querer, sei lá, pegar alguma habilidade do outro porque você acha que você não é bom em porra nenhuma, não troque pão, troque ideias, tá, gente? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, hashtag troque ideia, não troque pão, pra eu saber que você chegou aqui até o final do vídeo, tá bom? E é isso, gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, eu curti muito falar sobre esse tema, eu espero que vocês tenham curtido também, eu espero que isso ajude vocês de alguma maneira, tá? Eu desejo a vocês aí boa sorte e que cada um continue aí buscando a sua arte.